Ah, não, esse boa noite até me desanimou. Boa noite! Acredito que Deus está muito feliz, porque nessa noite nós decidimos estar no melhor lugar do mundo, amém? Antes de iniciar a mensagem dessa noite, eu tenho aqui 2 avisos de um cara que se acha bonito, né? Ele diz que é bonito. Pastor Daniel. Pastor Daniel pediu para eu avisar a igreja que no dia 16 desse mês, 16 de setembro, às 16 horas da tarde, terá lá em Altamira a Caravana Novo Tempo, né? E você aí pode estar participando, pagando um valorzinho de R$5, tá? Ele não me falou para quem é, mas que você possa procurar ele ou os líderes da igreja, que eles devem saber. Ok? O outro aviso que ele pediu para eu dar é que você que não fez a sua assinatura do Maná, ainda está tempo de fazer essa semana. Tá? Pode estar procurando também os líderes da igreja para que você, essa semana, faça a sua assinatura. E não fique sem o seu alimento espiritual, porque ele é essencial na nossa vida. Ok? Bom, nessa noite, eu quero saber quem foi que trouxe a arma aí. Levanta para eu ver. Quem está com a arma aí? A arma é a palavra de Deus. Está todo mundo aí com a espada. Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí no seu celular, pode procurar o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no verso 1. Me acompanhe na leitura. Ora, a minha versão é NVI, mas então eu vou ler naquela versão ali que eu acho que é a de vocês também. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nesse momento, eu peço que você feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, nesse momento, querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta. Nós limos já, Pai, o texto que Tu queres nos trazer uma mensagem nessa noite. Mas nesse momento nós precisamos compreender. Venha, Senhor Deus, por favor, nos instruir. Eu sou uma mera pecadora, um ser humano falho, que sou incapaz de fazer qualquer coisa, mas nesse momento eu me coloco em Tuas mãos, para que o Teu Santo e Bom Espírito me use. Coloque as palavras certas nos meus lábios e traga uma mensagem ao encontro dos nossos corações nessa noite. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luciele. Eu sou de uma cidade chamada Macapá. Quem já ouviu falar em Macapá aqui? Ah, aqui até tem gente que já ouviu falar, né? Em outra cidade eu passei e ninguém levantava a mão. Era preciso eu combinar com algum irmão antes, né? Falar, levanta a mão para não me sentir sozinha. Mas que bom que vocês conhecem. Eu sou de Macapá e lá na minha cidade é um pouquinho assim perigoso, sabe? Lá você tem que ter cuidado. Não pode sair assim mostrando muito celular, né? Teve um caso de meu primo que uma vez deixaram ele só de cueca, ele chegou em casa, né? Levaram o sapato, levaram tudo. O único caso que a gente já viu lá, né? Foi o uso de explosivos em alguns bancos, assaltam bancos direto lá também, e usam alguns explosivos. E aqui, recentemente, na cidade de vocês, aconteceu um assalto, né? No banco, eu fiquei sabendo. Eles usaram explosivos também? Com certeza, né? Então, a história dos explosivos, ela iniciou na China, no ano 1000 depois de Cristo, com a descoberta da pólvora. Prestem atenção, em 1867, foi descoberto, então, criaram ali um explosivo com o nome de dinamite. E quem foi o gênio que criou isso? Alfred Nobel. Quem já ouviu falar nesse cara? Poucas pessoas. Mas todos os anos acontece aí uma super premiação, né? Que são gastado muito dinheiro. Graças a esse cara aqui, que foi quem inventou a dinamite. Ele um dia estava pensando e do nada ele resolveu misturar a nitroglicerina com um tipo de terra rica em fósseis.
Então, ele encartuchou tudo naquelas bananas, né, que como é chamada dinamite, e daí criou-se, então, a dinamite. E uma dinamite, ela pode explodir uma pequena casa. Ela faz um estrago danado, bichinha. Presta atenção. Eu não sei o tamanho da sua casa, mas dentro da sua casa pode ter uma dinamite. Como assim? Não tem nem nitroglicerina na minha casa, não tem isso por lá. As dinamites que podem estar na sua casa nesse momento. Você talvez esteja passando e enfrentando uma dinamite de tragédia. Talvez você perdeu alguém querido. Talvez você esteja na sua casa, dentro da sua casa, com a dinamite de doenças. Talvez você, nesse momento, esteja com a sua saúde debilitada. Se não você, talvez alguém da sua família esteja nesse momento com a saúde debilitada também. Talvez na sua casa esteja também a dinamite da solidão. Talvez você esteja cercado por pessoas, mesmo assim se sentindo sozinho, sem companhia, sem ninguém, sem amigo. Talvez ainda na sua casa esteja a dinamite dos traumas. Talvez você passou por alguma situação onde hoje você nunca conseguiu se recuperar. Talvez na sua casa hoje esteja a dinamite de abuso. Abuso físico, abuso mental, abuso também, até mesmo sexual. Talvez a dinamite da sua casa seja uma família destruída, um casamento destruído, filhos desobedientes. Talvez você, marido e mulher, a dinamite do seu lar hoje, pode ser um casamento destruído. Talvez até mesmo a dinamite que você pode estar guardando dentro de casa seja a tardança. Você deve estar esperando que alguma coisa aconteça, você deve estar esperando algum milagre, mas esse milagre ele não chega. Eu não sei qual dinamite você está enfrentando. Mas eu sei que essas dinamites que eu citei aqui são só algumas. E elas têm o potencial de destruir, sabe o quê? Não só a sua casa, não só a sua família, mas elas têm o potencial de destruir a sua fé. E é sobre fé a mensagem que Deus quer trazer nessa noite para nós. Sobre fé. E eu pergunto para você, jovem, você adulto, o que anda, de certa forma, afetando a sua fé? O que anda testando a sua fé? Será que é aquele emprego que você espera chegar e não chega? Será que é o seu casamento que você quer que Deus reconstrua novamente, mas nada se resolve? Você jovem, será que é a pornografia que tem afetado a sua fé? Ou, além do mais, será que é alguma coisa no sábado, algum jogo, algum trabalho? O que anda, de certa forma, afetando a sua fé? Nós precisamos saber algumas coisas. A água, ela pode afogar você, mas ela também pode matar a sua sede. O fogo, ele pode queimar, mas ele pode aquecer os alimentos, ele pode cozinhar o alimento. Os elementos, eles podem, de alguma forma, minar a sua fé, mas esses mesmos elementos, eles também podem ser ferramentas para que a sua fé se solidifique. Quer exemplos bíblicos? Os jovens na fornalha de fogo. Eles estavam lá, né? Deus, ele não livrou eles da fornalha, mas ele livrou eles de serem queimados. E eu pergunto para vocês, os jovens na fornalha de fogo, eles foram fortalecidos ou foram destruídos, igreja? Foram o quê? Por que não lembrar da história de Jó agora também?
Jó, que perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu as coisas de mais valiosas que ele tinha nessa terra. Mas eu pergunto para vocês, o sofrimento de Jó fortaleceu ele ou destruiu ele? Olha agora, jovem, para Daniel na cova dos leões. Tudo aquilo que ele passou ali serviu para fortalecer ele ou para destruir ele? Eu não ouvi, igreja. José na prisão. José na prisão foi fortalecido ou foi destruído? E eu pergunto para você nesse momento, as provas que você tem passado, as provações que têm minado a sua fé, as dinamites que têm existido na sua vida, elas têm destruído ou têm te fortalecido? Suas dificuldades, elas estão te calejando? Estão te deixando enfraquecido? Ou elas estão te fortalecendo? Talvez você olhe para mim nesse momento e fale, irmã, estão me enfraquecendo. Irmã, estão fazendo eu vacilar, minha fé está vacilante. Vale ressaltar que em todos esses casos, onde esses jovens, onde esses homens foram fortalecidos, eles estavam sempre olhando para Deus. O gigante estava na frente, mas eles conseguiam enxergar que por trás do gigante existia um Deus. As lutas estavam ali, as provas estavam ali, mas eles confiavam em um Deus que podia fortalecê-los. E onde é que está a diferença? Onde é que está a diferença para resistir a essas explosões que a vida nos traz? Jesus nos disse que nesse mundo nós íamos ter aflições. Nesse mundo nós iríamos passar por provas. E onde é que está a diferença para resistir a essas explosões? Aonde está a diferença para resistir, para que a minha fé continue fortalecida? A diferença está em um relacionamento pautado em confiança. E eu pergunto para vocês, para eu ter confiança em uma pessoa, eu preciso o quê? Me relacionar com ela, não preciso? Para eu confiar numa pessoa, eu não preciso conhecer ela? Eu não confio em uma pessoa desconhecida. Eu confio em uma pessoa que eu tenho relacionamento. E conta-se a experiência de um pastor. Era 1994. E esse pastor, ele tinha que cursar teologia. Ele ia cursar teologia. E naquela época, hoje a atual esposa dele era a namorada dele. E ele chegou para ela e falou, olha, meu bem, hoje, me ligaram lá da faculdade, eu ganhei lá uma vaga como bolsista e eu preciso ir estudar agora. Você me espera? E a menina apaixonada, o que ela falou? Espero, amor, eu espero você. E ele falou, então tá bom, então eu vou. E ela falou, pode ir que eu te espero, eu te amo. E ele falou, tudo bem, me espera que eu vou voltar e quando eu voltar a gente vai casar. E ele foi estudar. E durante esses 4 anos, vocês acharam que foi fácil para eles? Aquele irmão fofoqueiro vinha nela, e tu acha mesmo que ele vai te esperar? Lá na faculdade está cheio de menina, tu acha mesmo que ele vai te esperar? Não vai nada. 4 anos, tu acha que ele vai voltar para casar contigo? E ele levou esperar. Eu falei para ele que eu ia esperar. Mas depois vinha outra pessoa. Vai esperar ele? Não espera não, vai perder tempo. Esse cara vai voltar de lá e casado com outra mulher. E ela ali, continuou esperando. Mas o que foi que fez ela esperar ele? A confiança. Ela tinha um relacionamento com ele. Ela conhecia ele. Ela sabia que ele tinha prometido para ela que ia voltar. E ele voltou. E eu pergunto para vocês, quanta pressão, assim como ela sofreu pressão, das pessoas que falavam que ele não ia voltar, eu pergunto para você,
quanta pressão você anda sofrendo para não acreditar nas palavras de Cristo? Quanta pressão você anda sofrendo para que a sua fé ela esteja aí duvidosa, ela esteja vacilando? Há relacionamento pautado em confiança entre você e Deus? Há fé entre você e seu relacionamento com Deus? Precisamos considerar duas coisas em relação à fé. Os teólogos dizem que existem dois tipos de fé: a fé credo e a fé subjetiva. O que é fé credo? Quantas crenças fundamentais a nossa igreja tem? Quantas? Temos 28 crenças fundamentais. Então, a fé credo é um conjunto de ensinamentos. Eu acredito naquilo que me ensinam. Eu acredito que eu tenho aquilo como verdade. Por exemplo, todos nós acreditamos que o sábado é o dia do Senhor e é um dia que devemos guardar, certo? Então, nós temos a fé credo, nós acreditamos naquilo que nos ensinaram. Todos nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. A fé credo é um conjunto de ensinamentos, é quando acreditamos naquilo que nos ensinaram, em um conjunto de ensinamentos. E o que é a fé subjetiva? A fé subjetiva é quando eu acredito na pessoa, não só no que nos ensinaram. Por exemplo, se eu creio somente que eu devo guardar o sábado, mas eu não creio em quem pede para que eu guarde o sábado, que é Deus, eu tenho a fé credo. Eu estou crendo somente naquilo que me ensinam. Fé subjetiva é quando, além de eu guardar o sábado, além de eu acreditar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da divindade, é quando eu acredito também em todas as promessas que Deus nos deixou escrita aqui. É quando eu acredito que Ele é uma pessoa, é quando eu acredito que Ele merece a minha adoração, é quando eu acredito que eu devo confiar nele. Aí eu tenho a fé subjetiva. Exemplos bíblicos. Vou trazer para vocês os 12 espias. Todos eles tinham a fé credo. Eles guardavam o sábado, eles não comiam os alimentos lá imundos, considerados imundos, como o porco, por exemplo. Mas somente 2 deles acreditaram e confiaram no cumprimento da promessa. De 12 espias, somente 2 possuíam a fé subjetiva. Somente 2 confiavam no Senhor do credo. A fé credo é o resultado de estudo ou tradição. E nisso nós corremos um grande risco hoje. Hoje, nós jovens, talvez sejamos guardadores do sábado somente porque os nossos pais são guardadores. Talvez hoje a gente não coma alguns alimentos considerados imundos que Deus nos mostra, somente porque os nossos pais não comem. Talvez hoje nós possuímos a fé credo ainda. Confiamos somente naquilo que a gente estudou, somente naquilo que nos foi ensinado. Mas, para que a gente possua a fé subjetiva, é necessário que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor do credo. É necessário que nós tenhamos um relacionamento com aquele que pede de nós obediência. João, no capítulo 20, no verso 31 do seu livro, ele nos diz por que foi que ele escreveu esse livro. E lá ele diz, para crermos em Cristo. Esse livro bem aqui, ele não existe à toa. Ele existe para algum propósito. Ele existe para algo. E João nos dá a resposta. Ele existe para crermos em Cristo. Cremos não somente que Ele desceu nessa cruz, que Ele desceu nesse mundo, que Ele morreu numa cruz, mas cremos também que hoje Ele está no céu, assentado ao seu santo trono, e que em breve Ele voltará para nos buscar. No capítulo 14 de João, no verso 1 ao 3, nós encontramos uma linda promessa ali.
quando Cristo ele promete voltar para nos buscar. E eu pergunto para vocês, lá também em Mateus, ele nos diz alguns sinais que antecederiam a volta de Cristo. E eu pergunto para vocês, vocês conhecem esses sinais? Guerras, rumores de guerras, falsos profetas, todos esses sinais vocês conhecem. E eu pergunto para vocês, esses sinais eles não estão se cumprindo em nossos dias, irmãos? Eles estão se cumprindo. A pressão para a volta de Jesus, ela está aumentando. Ele está às portas. E está chegando um momento decisivo. A pressão, ela está existindo. Mas essa mesma pressão, esse mesmo elemento que muitas vezes acaba desestimulando as outras pessoas a seguir a Cristo, ela pode nos fortalecer. Existem muitas pessoas por aí hoje em que andam com medo da volta de Cristo, né? Veem aí os sinais se cumprindo e falam, não, eu vou ficar aqui mesmo, não vou para aí, não. Andam com medo e acabam desistindo. Mas em nome de Jesus, que esses eventos, eles possam nos fortalecer. E para que nós sejamos fortalecidos nessa esperança, nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Nós precisamos crer nele. Nós precisamos acreditar na salvação que ele nos concede. Porque nós não somos salvos. Nós já fomos salvos. Amém por isso? Nós precisamos entender também que existe uma diferença entre aprender e fazer. O conceito na Bíblia de aprender é semelhante ao conceito de crer. Por exemplo, vou citar um exemplo bem aqui. Eu digo bem assim, eu chego aqui e digo para vocês, olha, eu aprendi que fumar faz mal à saúde, mas eu continuo fumando. Será que de fato eu aprendi? Aprender está vinculado ao praticar, para que possa ser completo. Se eu digo que eu aprendi e não tenho vivido aquilo que eu aprendi, eu de fato não aprendi. O aprender está vinculado com fazer. Muitas vezes nós dizemos, eu creio na palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quantas vezes na semana eu pego a Bíblia para ler? Eu creio que Jesus vai voltar, eu creio que Ele está à porta. Mas como eu estou me preparando para este dia? Por isso, nós temos que estar atentos e vigilantes o tempo todo. Será que de fato eu aprendi? Será que de fato eu tenho confiado em Deus? Por isso, o nosso clamor deve ser como o do pai do garoto possuído por um demônio em Marcos capítulo 9, verso 14, onde ele dizia a oração dele, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Devemos ser sinceros em nossas orações com Deus. Devemos reconhecer que nós necessitamos de mais fé. Porque o aprender está vinculado com o fazer. Então, se até aqui, meu querido, você achava que de fato tinha aprendido, mas não estava fazendo, reveja os seus conceitos. Será que você aprendeu de fato? Será que você está vivendo aquilo que você tanto quer pregar para as outras pessoas? Será que você tem vivido a mensagem que você quer que as pessoas lá fora conheçam? Quando cremos, quando nós acreditamos em alguém, quando nós amamos este alguém, nós estamos dispostos a morrer por tal pessoa ou pela convicção. E eu pergunto para você, você morreria por Cristo? Como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Estevão e tantos outros que a Bíblia nos fala? Max Lucado, em seu livro ele diz uma frase que eu gosto muito, que ele diz bem assim,
Quando indagado sobre a plenitude do seu amor, ele esticou uma das mãos para a direita e a outra para a esquerda. Então elas foram pregadas para demonstrar que ele morreu amando você. E eu pergunto para você: você tem amado Cristo? Como tem sido a sua confiança nele? E você deve estar pensando: irmã, eu creio em Cristo, eu acredito nele. Mas eu não tenho paz, eu não tenho tido paz desde quando eu entrei dentro dessa igreja. Lembre-se do jovem rico. O jovem rico, ele cria na doutrina e ele não tinha paz. Nicodemos cria na doutrina e não tinha paz. Meu querido, não é a doutrina que te traz paz, é Jesus que te traz paz. Não adianta você guardar o sábado, não adianta você não comer alimentos imundos, impuros. Nada disso vai te trazer paz. Quem vai trazer paz para você é Jesus. Doutrina não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E como tem andado o seu relacionamento com Ele? E se você não tem paz no coração, analise se de fato você está vivendo com Cristo. Porque uma vez que eu tenho Cristo no meu coração, eu tenho paz. Porque Ele é suficiente. Quando eu tenho Cristo no coração, eu tenho paz porque eu estou salvo. E agora, como salvo, eu tenho que viver uma vida de obediência, porque Jesus me salvou. Eu não sou salvo para continuar na velha vida. Deus, Ele me deu a salvação para eu ser uma nova criatura. E eu não sou obediente para ser salvo. Eu sou obediente porque eu sou salvo. É por isso que você é obediente. A obediência é porque você é salvo. Na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a vida por você, que Ele derramou o sangue precioso, ali você adquiriu a sua salvação. E hoje, como salvo, o que é que eu preciso? Eu preciso viver uma vida de obediência. Existem muitas pessoas que não dizem, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Existe fé e existe a presunção. E existe uma grande diferença entre essas duas palavrinhas. Quando a gente olha para Mateus no capítulo 4, quando Jesus está ali no deserto da tentação, o diabo convida Jesus para se atirar do pináculo do templo. E ele alega o que está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que seja guardado em teus caminhos. Então Jesus respondeu o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, o eu creio, a minha fé, ela não me dá autorização para ser presunçosa. Por exemplo, eu creio na proteção de Deus. Eu creio que a proteção dele está diante de mim durante 24 horas por dia. Daí o que é que eu faço? Eu vou por um lugar perigoso, um lugar mais escuro, na pior hora da noite. Não vou nem falar do dia, na pior hora da noite. Falar, não, eu vou passar por aqui, porque eu sei que Deus está me protegendo, eu sei que Ele está comigo. E eu vou passar. E bem ali eu sei que tem um monte de malaco. Eu falo malaco, não sei o que vocês vão entender. Mas é os me rouba que a Jamile fala, né? E bem ali tem um monte dos me rouba. Eu vou passar por ali porque Deus está comigo e eu tenho fé. Você está sendo presunçoso. Não tentarás o Senhor teu Deus. É claro que se em um determinado momento você precisar passar por ali por necessidade, é claro que Deus vai te proteger. Mas caso contrário, não tentarás o Senhor teu Deus. Existem também pessoas que estão por aí carregadas de pensamentos positivos e acham que é fé.
Eu fico até olhando alguns irmãos, alguns próprios irmãos nossos. A gente está em um determinado local e eles fazem a mãozinha assim, ó, para passar energia positiva. Misericórdia. Eu olho e falo, queima, Senhor, coitado. Hoje as pessoas dizem, tem que ter pensamento positivo para as coisas darem certo. Pensamento positivo não vai fazer nada dar certo na sua vida, meu querido. Você precisa acreditar, você precisa ter fé. E fé é diferente de pensamento positivo. Fé é você aceitar que haja o que houver, não importa o que aconteça. Eu sei em quem tenho crido e, por fim, se levantará para me salvar. Quando você tem fé, você vai entender que muitas vezes você vai pedir uma resposta para Deus e Ele vai te dizer não. Fé é você confiar, não importando a resposta que Deus vai dar para a sua vida. Fé é quando você confia que, dependente da resposta que Deus vai lhe dar, ela é a melhor. Eu entendo que a gente até crê, mas às vezes a gente afunda. Vamos voltar lá para a experiência de Pedro, em alto mar. Pedro, de repente, vê ali, se o Senhor é Jesus mesmo, manda eu ir até aí contigo, eu quero ir até aí contigo. Pedro fala para Jesus. E Jesus, vem, sou eu, Pedro, vem. E aí ele vai. No começo, Pedro até vai bem. Ele sai do barco, ele confia que de fato é Jesus que está ali. Mas em determinado momento ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E isso parece muito com a experiência que muitos de nós vivemos. A gente conhece a igreja. A gente tem um encontro com a verdade. E a gente começa animado. Eita, eu vou entrar naquela igreja, eu vou pregar para todos os meus amigos do sábado. Eu vou falar para eles que o sábado é o dia do Senhor. Vou falar para aquele meu primo que fica comendo carne de porco direto, vou falar para ele que não pode. Você começa animado. Quer falar para todo mundo sobre Jesus. Mas com o tempo, você vai esfriando. Com o tempo, você vai afundando. Quantos lares hoje, promissores, estão afundando porque o cônjuge se afundou na infidelidade? Quantos jovens, eu acredito que principalmente vocês jovens, que assim como eu conhecem, tinham ou têm um amigo brilhante, que poderia ter um futuro promissor na vida, mas se afundou no mundo das drogas, da prostituição, da criminalidade. É difícil porque nós começamos bem. E por que a gente vai afundando? Os nossos primeiros passos, quando nós começamos a dar, a gente começa sempre olhando para o Senhor do credo. A gente sempre começa olhando para Deus. Mas depois acontece que a gente quer ser salvo pelas nossas próprias obras. A gente quer ser salvo por guardar o sábado. A gente quer ser salvo por não comer tais alimentos. A gente quer ser salvo pela roupa que a gente está usando. E a gente esquece que a nossa salvação vem somente dele. Nosso relacionamento com Deus, a princípio, ele começa uma maravilha, mas depois a gente acha que pode caminhar sozinho. A gente perde o interesse por ler a Bíblia, a gente perde o interesse de fazer o culto familiar, a gente perde o interesse de orar, de falar com Deus, e isso vai nos afastando dele, vai nos afastando do Senhor. Mas eu te digo uma coisa,
Jesus, quando Pedro estava quase afundando, o que foi que Jesus fez? Estendeu a mão e levantou ele. Jesus, ele não desistiu de Pedro, e ele também não vai desistir de você. Se você anda com a fé abalada, se a sua fé ela tem sido atingida por problemas familiares, por problemas financeiros, saiba que Jesus está estendendo a mão para você nesse momento e Ele quer te reerguer. Você só precisa olhar para Ele. Você só precisa se relacionar com Ele. Você só precisa confiar nele. E o que é preciso para você confiar em uma pessoa? Ter relacionamento. E saiba, meu caro jovem, adulto, meu caro irmão, que se a sua fé anda vacilante, é porque em um determinado momento, o seu relacionamento com Deus deixou de acontecer. Porque eu não peco e me afasto de Deus. Eu primeiro me afasto de Deus e depois eu peco. Saiba que todas as vezes que você pecou, foi quando você esteve afastado de Deus. Não que Ele se afastou. Você se afastou. Porque muitas vezes, nós achamos que podemos caminhar com nossas próprias pernas. Eu sei que tem que fazer isso. Nem vou ler a Bíblia hoje, que eu sei que Deus quer o que eu faço. Não vou ler, não preciso. Cuidado. Conta-se a história de um jovem muito talentoso, e essa história já é para nós encerrarmos. E esse jovem, ele vivia nas ruas, nas praias do Rio de Janeiro. Era um jovem excelente. Ele tocava, ele cantava nas noites cariocas e, de repente, ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, com o dinheiro das noites, ele sustentava a sua família. Era o trabalho dele, era o ganha-pão dele. Mas, em determinado momento, um pastor encontrou com aquele jovem. E olhou para ele e falou: que jovem talentoso, eu preciso falar de Jesus para esse jovem também. E o pastor começou a pregar para ele. Iniciaram, então, uma série de estudos. E olha que maravilha, aquele jovem tomou a decisão, ele entregou a vida para Deus. Então, ele deixou de tocar na noite. Foi tocar lá na igreja. E olha só que coisa maravilhosa, com o passar do tempo, a esposa e os 2 filhos também entregaram a vida para o Senhor. E de repente já estava ali a família completa na igreja. Aquele jovem, ele já não tinha mais prazer pelo mundo, ele já não queria mais tocar. Já estava envolvido na igreja, já estava ativo na igreja. E aí, em determinado momento, se passou o tempo e as pressões começaram a vir. As dinamites começaram a chegar na vida dele. Aquele jovem já sem emprego, com 2 filhos e uma esposa, precisava colocar comida dentro de casa. Precisava sustentar a sua família. E ele lembrou do seu passado. Naquele momento, sem emprego, sem dinheiro, ele estava em total desespero. E ele falou: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ele decidiu procurar um amigo que ele conhecia. E aí ele começou a tocar nas noites novamente. Voltou lá para as noites. Não se contentou só com as noites. Ali nos bares, ele começou também a provar de álcool. Não se contentou somente com isso. Ele começou a entrar no vício das drogas. Acabou então a comunhão dele com Deus. Ele quebrou a sua comunhão com Deus lá no começo, porque ele precisava de dinheiro. E um certo dia, aquele jovem, ele se envolve em um assalto. Trocas de tiro. Aquele jovem é atingido e morto.
É possível afundar tanto assim? É possível. A princípio, ele identificava, ele conhecia o Senhor do credo. Mas em determinado momento ele se afastou do Senhor do credo. E eu pergunto para você, como será o desenvolvimento da sua história, jovem? Irmãos, como será o desenvolvimento da sua história? Como será a sua história final com Cristo Jesus? Assim como ele estendeu a mão para Pedro, nesse momento ele estende a mão para você. Nesse momento ele te convida, ele quer te reerguer novamente. Ele quer que você acredite nele. Não somente no que ele tem pedido para você guardar, não somente em tudo que ele deixou declarado aqui nessa palavra, mas acima de tudo ele quer que você acredite que ele pode te salvar. Ele quer que você acredite que ele está ao teu lado nesse momento e ele quer te reerguer. Por isso, nesse momento, eu encerro essa mensagem dizendo o verso para vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você não precisa afundar mais. Você não precisa cair novamente naquela tentação, naquele pecado acariciado que você tem. Você não precisa afundar. Ele está aqui, ele estende a mão para você. Você só precisa clamar por socorro. Que nessa noite, que nessa semana que já se iniciou, você possa ter mais relacionamento com Deus. Que eu e você possamos nos achegar ao Senhor do credo. Que eu e você possamos confiar nele. Nesse momento, para encerrarmos, nós vamos cantar mais uma vez o hino de número 261. Fé é a vitória. Que você saia daqui com a sua fé renovada. Amém. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm depressa batalhar, e contra os inimigos vir sair a combater, a nossa fé. A nossa fé, vitória é, a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá.
Oremos. Maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, porque nessa noite o Senhor falou aos nossos corações. Obrigada, Pai, porque mesmo e muitas vezes nós achando que podemos caminhar sozinhos, podemos caminhar com os nossos próprios pés, o Senhor sempre tem estado ao nosso lado. Mesmo ali, Pai, em silêncio, o Senhor tem estado com as mãos estendidas. Nesse momento, Senhor, nessa noite, se existe alguém dentro dessa tua casa que estava com a fé vacilante até aqui, que o Senhor, nesse momento, sonde de coração. Que o Senhor, Pai, escute o nosso clamor por socorro. Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos erga novamente. Nos ajude, Senhor, a não sermos só guardadores de doutrinas, mas ajude-nos, acima de tudo, a Te amar. Ajude-nos a confiarmos em Tuas promessas. Ajude-nos, acima de tudo, a confiar no plano de salvação que o Senhor estabeleceu para nós. Nessa noite, nessa semana que já se iniciou, nós Te agradecemos por ela e nós queremos Te pedir que o Senhor toque em nosso coração para que possamos nos relacionar contigo. Nós só podemos confiar, Senhor, em pessoas que a gente conhece. E nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos Te conhecer. Por isso, nesse momento, toma-nos em Teus braços de amor. Toma-nos pela mão e nos ajude. Nos ajude em nossa falta de fé. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, na companhia dos Teus anjos. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu